Muito bem, sejam bem-vindos para mais essa edição da nossas perícopes. Hoje é a perícope que corresponde ao quarto domingo após Pentecoste, é a próprio 7, e o texto é Jó 38, 1 a 11. Todos sabemos e conhecemos a história de Jó, e sabemos os personagens que estão envolvidos nessa história, mas especialmente aqui nós temos os discursos prévios dos três amigos de Jó, que são Elifaz, Bildade e Zofar, que falharam na sua teologia e no seu aconselhamento pastoral. A teologia deles é uma teologia comum do mundo, às vezes, não, evidentemente, não do mundo cristão, mas é a teologia da retribuição, ou seja, Deus pune aquele que peca. Deus pune com sofrimento aquele que peca. Se Jó está sofrendo, é porque Jó pecou. Então, essa é a teoria simples, lógica da retribuição, pagã. Muitas vezes a gente ouve isso também no mundo, talvez cristão, mas evidentemente que é uma teologia falha. Tá? Jó, que era um cristão fervoroso, convicto, ele não concorda com essa posição, porque ele se coloca historicamente na sua vida e diz que ele não tem os pecados pelos quais ele está sendo castigado. E, em função disso, ele quer um encontro com Deus, face a face com Deus. Tá? E para justificar a sua situação e apresentar diante de Deus uma lista da sua inocência, porque ele quer se auto-justificar. É interessante que no capítulo 9, já no versículo 17, Jó tem medo que Deus venha a ele, ou se manifeste a ele por meio de um redemoinho, uma tempestade, como queira. Porque se Deus vier num redemoinho, Jó possivelmente seria esmagado. E é interessante também que Deus aceita o desafio de Jó, Deus vem a ele e aparece a Jó exatamente por meio de um redemoinho. E Jó não é esmagado. Ao contrário, Deus vem a ele e vem uma visita pessoal e amigável. Essa visita de Deus ela é antecipada logo no capítulo 37 pela presença de um quarto amigo de Jó, chamado Eliú, que fala sobre Deus de uma forma muito mais positiva. E especialmente no capítulo 37, 22, Eliú também fala sobre um Deus que está cercado de uma tremenda majestade. Eu gosto de Eliú porque ele é um personagem de transição entre os amigos de Jó e o próprio Jó, e depois entre Jó e o próprio Deus. Ele é mais ou menos assim como um João Batista na relação entre Antigo e Novo Testamento. João Batista que aponta para Cristo e desaparece. Eliú é alguém que anuncia Deus para Jó e desaparece. Porque acho que assim é o pastor também, de uma certa forma. Ele anuncia Cristo e desaparece. Não é importante o personagem, mas é importante aquele que é o foco da mensagem. Muito bem, vamos ao texto então. 38, 1. Yahweh et Yov men ha-seara vayomar. Essa é a primeira forma verbal, evidentemente é imperfeito, do cal, do verbo aná, e simplesmente aqui ele respondeu o Senhor, Yahweh aqui. Né? Interessante que o texto começa assim, termina o discurso de Eliú e vem imediatamente a reação de Yahweh. Algumas traduções têm depois disso. O texto bíblico não fala sobre isso. É alguma conexão imediata. Né? Então, talvez seria a próxima. Então respondeu o Senhor. E essa resposta aí não são respostas que Jó quer ouvir. Tá? Na verdade, são respostas que Deus vai apresentar para demonstrar o seu poder, tá? A sua presença.
né? Em meio exatamente a essas ambiguidades e fragilidades da vida, que também é a nossa vida. Atenção, então, e respondeu o Senhor a Jó no meio, aí você tem a partir, min, observem essa palavra min aqui, termina com um nun normal aqui. Tá? E lá na margem você tem um querer, significa assim, não devia ser assim, deve ser lido de outra forma, min separado com nun final, min ha seará. Mas o texto bíblico é assim e nenhum outro manuscrito apresenta alguma diferença quanto a isso. É de sorte que isto se caracteriza como um processo histórico. Nós não sabemos por que o nun está escrito dessa forma aí, mas está, e está. Agora a palavra Ceará é mais do que um estado brasileiro, cuja capital é Fortaleza, mas essa é a palavra hebraica aqui, Ceará, que é redemoinho, que é tempestade, não sei se é bem o que é, de algo assim que é uma forma de Deus se manifestar. Deus se manifesta de várias maneiras, tá? No Antigo Testamento, tá? Mas aqui, e como em outros lugares, esse é o mesmo termo que aparece lá quando Elias é levado ao céu. Tá? Em 2 Reis 2, né? 2:1, acho que é esse o versículo lá. Então, é algo assim local, é algo da manifestação ou revelação de Deus de uma forma visível e concreta. Tá? Vaiomar, observem aí um pátach aqui em vez de normalmente é um segol, vaiomer. Quando é que isso aparece no texto bíblico? Com o segol é sempre quando tem vaiomer Elohim, e disse Deus, ou seja, há um elemento complementar. Quando é vaiomar, com pátach, como acontece aqui, logo vem um discurso direto, não tem nada que interfira. Né? E disse, e aí vem o discurso. Versículo 2. Mizé marshik essa bemilin beli daat. Quem é este? Agora, marshir, pode ver que o substantivo roshek está implícito aí, né? O verbo é hashak, roshek é escuridão, um vocábulo comum, né? E hashak é escurecer. Não é? E aqui aqui um rifle, é um particípio do rifle, o mem na frente aí está indicando o particípio. Né? Quem é que está tornando escura? Né? Escuro, essa é conselho, algo assim, um recado, uma realidade, isso pode ser a palavra essa. Bemelin, com palavras. Milin, isso não é bem uma palavra hebraica, é uma palavra muito mais árabe. Milá é a palavra milá. Nós conhecemos davar, e milá são sinônimos, só que davar é muito mais frequente. Milá aparece 13 vezes só em Jó aqui. Como é um termo muito usado no árabe, por exemplo, milin é o plural. Devia ser milotes, mas é milin. Então, como Jó é de Uz, isso você vê lá no capítulo 1, Uz fica em Midian, quer dizer, no outro lado, quer dizer, tem alguma relação aqui. Nós não sabemos qual é o período de Jó, mas sabemos que Abraão tinha um filho chamado Uz, Abraão com Quetura, né, lá no capítulo 25 de Gênesis, e talvez aqui haja alguma influência pré-arábica, na terminologia, mas, de qualquer maneira, com palavras, beli, sem dat, sem conhecimento, palavras sem, talvez, palavras que não tenha conteúdo, não o conteúdo no sentido de sintaxe, mas conteúdo talvez num sentido mais amplo de conteúdo de sentido. Versículo 3. Exorna ki gever halazeika. Exor, o verbo é azar com aleph, como está aqui, está no imperfeito, né? No imperativo, imperativo do cal.
Azar significa amarrar, cingir com um cinto, normalmente usado para a batalha. É preparar-se para a guerra, preparar-se para a batalha. O na é uma partícula, nós traduzimos às vezes por favor, ou por gentileza, ou pois. Aparentemente há uma ironia de Deus, prepara-te, pois. Prepara-te, por favor. Vamos para a guerra. Que gever? Gever, evidentemente, é uma palavra forte em hebraico. Gever vem... É um homem forte, um homem preparado para a guerra. Parecido com Gibor, a mesma raiz. Né? Alguém que não é frágil. Prepare-se, pois, ou por gentileza, como um homem forte, prepara, amarra, halazeika. Então, halas e alazim seria o plural, lombos. Né? O teu tórax, prepara-te nesse sentido de estar pronto para uma luta, e uma luta com alguém que é poderoso. Na segunda parte do versículo 3, Ve'esh olecha vedotiene. Esse verbo, sha'al, é o verbo, né? É o imperfeito, com o sufixo verbal da segunda pessoa. Né? Eu, é a primeira pessoa, eu te perguntarei, eu te indagarei. Vehudieni, o verbo é yadá, está aqui, o verbo está no rifel, então, e tu me farás conhecer, tu me farás saber. O sufixo ni, evidentemente, aí está colocado como junto à forma verbal. E tu me farás conhecer. Então, o discurso continua no versículo 4, e a primeira pergunta. Eifo haita beyosdi eretz. Eifo é onde. Onde haita é a segunda pessoa do singular, do perfeito do verbo hayá. Onde estavas tu? Agora o verbo seguinte o verbo é yassat. Aqui, evidentemente, está no infinitivo construto, com o sufixo verbal da primeira pessoa, não é? O B na frente indica, então, a preposição que é uma cláusula temporal. Quando do meu lançar a pedra fundamental. Ou então, quando eu lancei a pedra fundamental. O verbo yassat o verbo yassat significa lançar fundações, lançar a estrutura. Então, quando eu lancei as fundações da terra. E veja aqui, então, Deus está sendo apresentado como um construtor, como um planejador. Adiante, Hagit im yadata bina. Hagit, o verbo está no rifel do verbo nagat, e nagat no local significa contar, no rifel significa relatar. Quer dizer, você relata algo que você presenciou, que você vivenciou. Então, Deus começa por aí. Né? Relate. Se conheces, yadata, se sabe, se conheces entendimento, ou seja, se tens entendimento, se tens experiência, biná, nesse sentido. Versículo 5. Misam memadecha ki te dá. Quem, sam, vem do verbo sim, é perfeito, né? Quem colocou, estabeleceu. Agora, memadecha, o substantivo o verbo é mamat, na verdade, aqui é um substantivo, mamat, significa medições, né? Quem estabeleceu as medições, o sufixo é feminino, porque está se referindo à terra, né?
Que te dá, que visto que sabes. Esse é o sentido. Quem colocou as fundações dela, da terra, visto que sabes. Segunda parte, o minatá aleija kav. O em hebraico significa simplesmente ou em português. Ou, isto, ou. Quem, natá, o verbo é estender. Quem estendeu, como se estende uma tenda, como se estende uma barraca, esse é o sentido de natá aqui. Quem estendeu sobre ela, kav é simplesmente uma corda de medir. É 1 metro da época, como queiram. Quer dizer, que passa sobre todo o seu... A ideia é que passa sobre todo o círculo. Então, Deus está sendo apresentado aqui como aquele que é o construtor e agora ele é o medidor. Versículo 6. Alma adaneja hoteva'u. Alma é, então, sobre o que Adaneja, o singular é Éden, não confundir com Éden de Gênesis, embora há uma relação aqui, mas lá é com Ayin, aqui é com Aleph, né? Éden é base, usado especialmente em Êxodo 26, quando fala sobre as bases do tabernáculo. Então, se usa várias vezes a palavra medida nessa base, etc. As suas bases. Agora o verbo tavá, aqui está no Rofal, né? Então, hot va'u, fundados, né? Que foram fundados, as suas bases que foram fundadas. O miyara even pinatá. Ou quem assentou. Yará é assentar as bases, ou assentar. Aqui a pedra, né? Even, a pedra, pinatá do seu canto, a pedra do seu ângulo, a pedra angular. É a pedra que dá início a todo o projeto. Esse é o sentido aqui, piná. Versículo 7. Beran yahar kokvei boker. Beran vem do verbo ranan. Esse é o B é a preposição, quando é a partícula quando, né? Quando. Então, ranan é o infinitivo construto aqui. Quando ranan significa gritar de alegria, é jubilar. Quando gritaram de alegria junto às estrelas Kokvei, né? Kokav, as estrelas da manhã. Não tem aqui o artigo. Estrelas da manhã. Segunda parte. Vayarihu kol benei Elohim. Yarihu é a forma do rifle aqui. Então, o verbo é ru'ah, é um resh, um shurik, um vaf e um ayin. Né? Essa é a raiz, é um verbo oco, como kum, e significa gritar de triunfo, gritar de vitória. É como se aquilo que já foi criado estava gritando de alegria pelo que estava acontecendo. É como se fosse um grito de vitória. Né? Tal é o júbilo aqui. Kol benei Elohim. Muito se gastou sobre o que é o benei Elohim aqui. Para mim não há dúvida. Esses benei Elohim são os que aparecem no capítulos 1 e 2 de Jó. E, evidentemente, é uma referência aos filhos de Deus aqui, são os anjos, a corte celestial. Elas participam da criação como observadores, não como co-criadores, mas, a meu ver, os anjos estão lá. E essa é a referência aqui, a parte da corte celestial.
Muito bem. Agora o versículo 8. Até aqui o 7 você tem a terra, o universo como tal. Versículo 8, a ênfase vai para o mar. Vayasek bitlatayim yam. E quem? A pergunta mi aqui está implícito. E quem? O verbo suk significa, na verdade, é colocar óleo. Suk é colocar óleo na porta, para que ela não tranque. Pode ser lacrar. Então, talvez aqui lacrar é mais sentido. Quem lacrou bitlatayim yam? As duas, literalmente, são as duas portas do mar. Aqui você tem um dual. Delet é a porta e bitlatayim são as duas portas. Isso é uma referência a uma cidade que tem as duas portas como uma dobradiça, né? E se fecham. As duas portas do mar. Agora faltou talvez a palavra bekiho. Guiho, o verbo é guiar. Isso é um verbo. E aqui, de novo, você tem um infinitivo construto, né, com a preposição be. Quando do seu romper da madre. Esse é um verbo raro em hebraico. Na verdade, é um rapax aqui de novo. Né? Guiho é quando se rompe a madre para nascer. Né? Quando do seu rompimento da madre. Talvez seja essa a figura. Então, o mar parece assim alguém que abre, explode para fora. Quem é que fecha as portas para ele parar e quem fecha a outra porta para que ele não avance? Aí vem a explicação. Merechem yetse. Ou então, quando saiu, rechem é útero, né? Quando saiu do útero. Então, é uma continuidade da primeira parte deste versículo 8. Versículo 9 diz, Besumi anan lebu shor. Ou quando, sum é estabelecer, né? Vem do verbo sim, sim, e aqui de novo é infinitivo construto com a preposição be, uma cláusula temporal. Então, quando eu estabeleci anan, nuvem, lebushou. A palavra lebushou, lavash, significa vestimenta. A sua, ou quem estabeleceu nuvem por sua vestimenta. Segunda parte, va'arafel hatulato. Harafel é escuridão. É uma variante de Roshek, mas escuridão no sentido mais amplo, mais forte. E escuridão, ratulá, é uma palavra um pouco complexa aqui também, isso é uma outra dificuldade, mas ratul significa faixa. É a faixa que você envolve o bebê. Jesus, quando nasce, foi envolvido em faixas. Algo, talvez a ideia seja por aí. O mar é tido como um bebê em que você enfaixa ele, né, para mostrar que você o acarinha. Então, o mar é um bebê aqui. Aparentemente é invencível no mundo antigo, né? É uma divindade invencível, mas Deus o trata como um bebê. Versículo 10, Vayeshbor alau huki. E aí, de novo, o verbo shavar, aqui está no imperfeito, com vav consecutivo, então, o verbo shavar em si significa quebrar, mas aqui quando aparece com a palavra huki lá no final, que é hok, né, estatuto, decreto, limite, então significa assim, quando prescrevi a ele o meu decreto, quando prescrevi a ele o meu limite. Tá? Quer dizer, Deus está no controle. Lá é bebê, aqui o mar parece alguém um pouco mais furioso, que quer exercer funções além do que lhe é devido. Mas Deus, então, lhe estabelece um controle, tem domínio sobre ele.
Vaesim beriach udelatayam. E quando coloquei, beriach é uma trava. São as duas portas que se fecham e você coloca uma trava para o lado de fora. Essa é ou para o lado de dentro, tanto faz. Né? É uma espécie assim, algo que tranca para que elas não se abram. E versículo 11, Vaiomar, e eu declarei, primeira pessoa, né? At po tavo velo tosif. Até aqui, po é aqui. Até aqui, tavo. Vem do verbo vo, segunda pessoa do singular do imperfeito. Até aqui, virás. Velo tosif. O verbo é yasaf, está no rifle aqui. Segunda pessoa de novo, significa aumentar. Então, até aqui virás e não aumentarás. E não irás além. E a segunda parte do 11, o po yasid big on galeika. Aqui de novo você tem um po é igual ao primeiro no começo da linha, né? Só que aqui é com aleph. Isso é criatividade divina que só ele pode fazer. Uma vez é com re, outra vez é com aleph. Não é um erro de grafia, as duas existem. Nós não podemos pronunciá-lo, mas Deus tem a pronúncia correta e pronuncia a diferença de um re e de um aleph. E nós não podemos fazer, mas são sinônimos. Tá? É interessante, yasid, aqui da primeira pessoa passa para a terceira pessoa. A terceira masculino singular do mesmo verbo, sit, que é fixar. E aqui ele fixou. É assim que diz o texto lá. É a referência, evidentemente, ao próprio Deus. Gaon significa, literalmente, altura, mas também pode ser majestade, pode ser altivez, e talvez aqui seja mais nesse sentido de metafórico, que fala do mar da sua ferocidade. E até aqui, então, a majestade das tuas ondas. Gal, é um nome artístico, Gal, mas Gal em hebraico significa onda. Então, Galeica, as tuas ondas. Então, esse é o limite que Deus estabelece. Muito bem. Agora, se você for pregar sobre isso, evidentemente, é bom lembrar que o discurso de Deus para Jó não fala sobre Jó. Não fala sobre ele. Deus não foca sobre Jó. Deus muda o foco. O problema de Jó aparentemente não interessa para Deus. Agora, o discurso de Deus não é um discurso também assim catequético, no sentido de perguntar a Jó, fazer perguntas se sabe ou não sabe. Porque todas as perguntas são retóricas. Jó não tem respostas para elas, porque vai até Gênesis. E vai antes da criação do ser humano. O ser humano não participou da criação, por isso ele não pode relatar, não pode contar. Ele só pode confiar naquilo que Deus diz. É assim. Tá? Nem tudo você pode entender. A majestade divina você não entende, você tem que aceitá-la, porque Deus é o Criador. Tá? Eu acho que é algo educativo. Educativo no sentido de que Jó é levado para fora de si mesmo. Não olhar apenas para si, para os seus problemas, suas fragilidades, mas olhar para a grandeza de Deus que está no mundo, que está na sua criação. E Gênesis aponta para aqui. Então, eu vejo Deus aqui como um amigo de Jó. Um amigo de Jó que convida Jó a fazer uma caminhada no seu jardim, na sua criação. Agora, uma criação que Deus ama, da qual Deus gosta e convida Jó a gostar dela também, nesse sentido. Mas essa criação só vai ter atração, só vai fazer sentido se, evidentemente, Deus for o guia turístico dela. Marcos 4, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. E isso me parece extremamente interessante, porque a palavra tempestade lá pode ser redemoinho,
E Jesus está ali, junto com os seus discípulos. Jesus é interessante, Jesus está dormindo. Mas Deus não dorme, nem dormita o guarda de Israel. De repente, Jesus está dormindo. O homem, o Criador está ali. O preservador da natureza, o Redentor da humanidade, está dentro do barco com os discípulos. Então, Jesus acalma a tempestade, exatamente mostra isso. Ele é homem-Deus, ou Deus-homem, que está ali. Então, Jesus acalma a tempestade é muito mais a ver com o próprio Jesus do que conosco, do que comigo, com os meus problemas. Jesus está aí. Ele até pode tirar uma soneca, mas ele não pega no sono. Ele está sempre cuidando, sempre sustentando a sua criação. Talvez um tema que se pode explorar para isso aí quem é esse que? Quem é esse que criou? Quem é esse que sustenta, que acarinha o mar, mas que ao mesmo tempo domina o mar, não é? E acalma a tempestade, não é? E quem é esse que, evidentemente, salva os discípulos quando imaginam que eles vão perecer? Então, talvez por aí sejam algumas indicações que vocês têm. Obrigado.